Ela estava ali, sentada à mesa do café, observando a chuva que escorria pelas janelas. O café fumegava à sua frente, mas o pensamento dela estava longe, viajando para outro lugar, outra época. Era um dia qualquer, mas as nuvens escuras refletiam seu estado interior. Ela não conseguia parar de pensar em Lucas, seu namorado, que pareciam estar cada vez mais distantes, mesmo quando estavam juntos. No início, tudo era efervescente. As conversas intermináveis, as risadas compartilhadas, as pequenas e grandes promessas. Mas, com o passar do tempo, aquelas conversas foram se tornando superficiais, como um eco de risadas que já perdera seu brilho. Ele sempre estava tão ocupado, era como se um muro invisível se erguia entre eles. Às vezes, quando ficava olhando para ele, sua mente se perguntava: ele ainda está aqui de verdade? Essa dinâmica deixava um gosto amargo. Lucas, por sua vez, parecia viver em um constante estado de defesa. Em vez de se abrir, ele se fechava em um casulo, como um caracol que não queria sair. Quando ela tentava puxar conversa sobre os sentimentos deles, Lucas respondia com evasivas ou silêncios prolongados, criando uma divisão ainda mais profunda. E assim, pela mesa do café, enquanto a chuva continuava a cair, seus pensamentos giravam em torno de uma única questão: o que havia mudado entre eles? As memórias de como se sentia nas primeiras semanas de namoro o cercavam como fantasmas. O carinho, as gentilezas, as pequenas surpresas. Mas agora, o que ela tinha? Um rosto distante, um homem que parecia mais interessado no seu celular do que na conversa que acontecia ao seu redor. Essa é uma dança comum, um padrão que se forma quando um começa a sentir-se abandonado e o outro se retrai mais ainda. Ela precisava de conexão, de diálogo. Ele, por outro lado, tinha medo da vulnerabilidade que essa conexão exigia. Quando ela se abria e tocava em temas mais profundos, por alguma razão, Lucas se tornava mais evasivo. Era um ciclo de tentativa e erro, onde a vontade de se conectar colidia com o medo de ser ferido. Algumas semanas depois, em uma noite chuvosa, durante um jantar que deveria ser romântico, o momento de tensão estourou. Alguma coisa dentro dela quebrou quando ela percebeu que Lucas estava mais interessado na série que passava na televisão do que em sua companhia. A indignação cresceu como uma chama e, em um momento de fraqueza, palavras saíram de sua boca como flechas. Você ainda se importa comigo, Lucas? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas a olhou nos olhos, e nesse olhar havia uma tempestade de emoções reprimidas. Claro que me importo, mas era um claro que soava vazio, como se ele estivesse falando mais para si mesmo do que para ela. E o que exatamente impedia Lucas de se abrir? Seria o medo de parecer vulnerável? A crença de que precisava ser o forte, o protetor? O jantar terminou em uma nuvem pesadamente carregada. A tensão não se dissipou. Pelo contrário, apenas se expandiu, como um balão prestes a estourar. Naquela noite, enquanto ela se deitava na cama, a dor da rejeição emocional se misturava à esperança de que talvez algo pudesse mudar. Ela se perguntava se o amor poderia realmente sobreviver em meio a tanta insegurança. Em um momento de clareza, percebeu que as duas partes estavam presas em um loop vicioso. Lucas, com seu medo de mostrar fraqueza, estava sempre se afastando, e ela, por sua necessidade de conexão, estava empurrando-o ainda mais para longe. Era um padrão que parecia impossível de quebrar. No entanto, uma questão a perseguia. E se a verdadeira questão não fosse a falta de amor, mas a falta de habilidades para comunicar esse amor de forma clara, sem medos e frustrações? Um mês se passou, e os dias pareciam uma repetição. Mas ela decidiu fazer algo diferente. Não que tivesse a certeza
de que funcionaria, mas a esperança sussurrou que a tentativa era necessária. Ao invés de tentar buscar a conversa, ela decidiu olhar para si mesma e explorar como suas próprias inseguranças poderiam estar alimentando o que ela via na relação. Foi um trabalho interno, um mergulho profundo em entender suas próprias emoções e reações. Ao mesmo tempo, Lucas lidava com seus próprios demônios, e de alguma forma, a distância entre eles começou a se transformar. Ele começou a notar suas mudanças, ainda que hesitante, e quando ela menos esperava, ele se aproximou. Um pequeno gesto, um sorriso genuíno, e as palavras vieram: "Sinto sua falta." O caminho os levaria a explorar as nuances da vulnerabilidade, a redescobrir a possibilidade de serem não somente amantes, mas parceiros de suas próprias jornadas emocionais. Ela percebeu que talvez o desacordo não fosse o fim, mas um novo começo disfarçado de dificuldade. E assim, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, a tempestade interna começava a se acalmar, abrindo espaço para um diálogo que ambos sabiam que precisava acontecer. Mas ele ainda estava lá, um pequeno passo em direção ao entendimento, uma nova chance de se encontrar.